Sermão sobre o conhecimento e a ignorância, de São Bernardo de Claraval, narrado por Ricardo Pérez Bueno. O conhecimento das letras é bom para a instrução, mas o conhecimento da própria fraqueza é mais útil para a salvação. Aqui estou para cumprir o que vos prometi. Aqui estou para satisfazer vosso desejo. Aqui estou também obrigado pela dívida que tenho para com Deus, a quem sirvo. Como vedes, 3 são as razões que me impelem a pregar: o compromisso assumido, o amor fraterno e o temor a Deus. Se me abstivesse de falar, pela minha boca condenar-me-ia. Mas o que acontece se eu falar? Também neste caso corro o mesmo risco, o de ser condenado pela minha própria boca, por pregar e não praticar o que prego. Ajudai-me, pois, com vossas orações, para que eu possa sempre falar o que é necessário e com minha conduta praticar o que prego. Tinha-vos anunciado o tema do sermão de hoje: a ignorância, ou melhor, as ignorâncias, porque, como lembrais, há 2 ignorâncias, a de nós próprios e a de Deus. E vos aconselhava a evitar uma e outra, pois ambas são perdição. Hoje procuraremos esclarecer melhor esse assunto. Antes, porém, discutiremos se toda ignorância é condenável. Parece-me que não, pois nem toda ignorância produz perdição. Há muitas e mesmo inúmeras coisas que se podem ignorar sem problema algum para a salvação. Se alguém, por exemplo, desconhece artes mecânicas como a carpintaria, a arte de edificação e outras que são exercidas para a utilidade da vida neste mundo, acaso tal ignorância constitui obstáculo para a salvação? Também são muitos são os que se salvaram e agradaram a Deus pela sua conduta e com os seus atos, sem as artes liberais. E certamente são úteis e moralmente bons esses estudos. Quantos não enumera a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que se tornaram agradáveis a Deus não com erudição, mas com consciência pura e fé sincera? E agradaram a Deus com os méritos de sua vida e não com os de seu saber. Cristo não foi buscar a Pedro, André, aos filhos de Zebedeu e todos os outros discípulos entre filósofos, nem em escola de retórica, e, no entanto, valeu-se deles para realizar a salvação na terra. Não é porque fossem mais sábios do que todos os homens, como diz de si mesmo Eclesiastes, mas por causa de sua fé e de sua benignidade, o Senhor os salvou e fez deles santos e mestres. Pois os apóstolos mostraram ao mundo o caminho da vida, não com sublimidade de discurso, nem com palavras eloquentes de sabedoria humana, mas pelo modo como aprouve a Deus. Pela estultícia de sua pregação, aprouve a Deus salvar os que creem, porquanto o mundo com sua sabedoria não o conheceu. Posso estar dando a impressão de querer lançar em descrédito o saber, de repreender os doutos, de proibir o estudo das letras. Longe de mim tal atitude. Conheço muito bem o inestimável serviço que os homens doutos têm prestado à Igreja, seja refutando os adversários dela, seja na instrução dos simples. Com efeito, o que li na Sagrada Escritura foi: como rejeitaste o saber, também eu te rejeitarei, para que não exerças meu sacerdócio. Oséias 4:6. E mais, os doutos resplandecerão com o brilho do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos a justiça brilharão como estrelas em perpétuo resplendor. Daniel 12:3. Mas por outro lado, li também: o saber incha
1 Coríntios 8:1. E finalmente, no acúmulo de saber, acumula-se a dor. Eclesiastes 1:18. Vede que há saberes e saberes. Há um saber que produz o inchaço e há um saber que contrista. Quero que sejais capazes de distinguir qual deles é útil e necessário para a salvação, o que incha ou o que dói. Não duvido que prefiras o que aflige ao que incha, porque se a saúde pela inchação é aparentada, pela aflição é procurada. Ora, quem procura acaba encontrando, pois quem pede recebe. Lucas 11:10. E é certo que aquele que cura os que têm o coração contrito abomina o inchaço dos orgulhosos, pois a sabedoria diz: Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Tiago 4:6. E o apóstolo diz: exorto-vos, em virtude do ministério que pela graça me foi dado, a não pretender saber mais do que convém, mas saber com sobriedade. Romanos 12:3. O apóstolo não proíbe saber, mas sim saber mais do que convém. E o que é saber com sobriedade? É cuidar de aplicar-se prioritariamente ao que mais interessa saber, pois o tempo é breve. Ora, ainda que todo saber, desde que submetido à verdade, seja bom, tu que buscas com temor e tremor a salvação e a buscas apressadamente, dada a brevidade do tempo, deves aplicar-te a saber, antes e acima de tudo, o que conduz mais diretamente à salvação. Acaso não dizem os médicos do corpo que parte da medicina é precisamente determinar a ordem dos alimentos? Qual deve ser ingerido antes, qual depois, e ainda o modo de os ingerir? Ora, mesmo sendo bons os alimentos que Deus criou, tu os tornas nocivos se não observas o modo e a ordem ao ingeri-los. Aplica, pois, aos saberes o que dissemos dos alimentos. Mas o melhor é encaminhar-vos ao Mestre. Não é nossa esta sentença, mas dele. Ou antes é nossa porque a aprendemos daquele que é a verdade. E diz: se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. 1 Coríntios 8:2. Vede como não é aprovado saber muitas coisas se se ignora o modo de saber. Vede como o fruto e a utilidade do saber consiste no modo de saber. Mas o que é este modo de saber? O que, se não saber segundo a ordem, o amor e o fim devidos? Segundo a ordem, isto é, priorizando o que é mais necessário para a salvação. Segundo o amor, isto é, voltando-nos mais ardentemente para o que mais nos impede a amar. Segundo o fim, não por vaidade ou curiosidade ou objetivos semelhantes, mas somente pela tua própria edificação e pela de teu próximo. A quem busque o saber por si mesmo, conhecer por conhecer, é uma indigna curiosidade. A quem busque o saber só para poder exibir-se, é uma indigna vaidade. Estes não escapam à mordaz sátira que diz: teu saber nada é, senão há outro que saiba que sabes. Pérsios, Sátira 1:27. A quem busque o saber para vendê-lo por dinheiro ou por honras, é um indigno tráfico. Mas há quem busque o saber para edificar, e isto é amor. E há quem busque o saber para se edificar, e isto é prudência. De todos estes que buscam conhecimento, só os dois últimos não incorrem em abuso do saber, já que o buscam para praticar o bem. Deles é que fala o Salmo: o saber é bom para quem o põe em prática. Salmo 111:10. Os demais devem ouvir a Escritura: quem conhece o bem e não o pratica, comete pecado. Tiago 4:17.
É como se numa comparação disséssemos: tomar alimento e não o digerir faz mal. Um alimento indigesto, mal cozido, produz maus humores e, em vez de nutrir o corpo, corrompe-o. Assim também pode dar-se o caso de o estômago da alma, que é a memória, ingerir muitos conhecimentos que não foram cozinhados pelo fogo do amor, nem passaram para ser elaborados pelo aparelho digestivo da alma, no caso, os atos e costumes, a fim de que a alma se torne boa pelo bom conhecimento, o que pode ser atestado pela vida e pelos costumes. E acaso um tal saber indigesto não deve ser considerado pecado, tal como um alimento que se transforma em humores maus e nocivos? E os maus humores do corpo não equivalem aos maus costumes da alma? E não haverá a sofrer de inchaços e cólicas de consciência quem conhece o bem e não o pratica? Acaso não se lhe aplicará a sentença de morte e condenação, toda vez que lhe vier à mente a palavra de Deus? O servo que conhece a vontade de seu Senhor e não a pratica, torna-se digno de muitos açoites. Lucas 12:47. E não será em nome desta alma pranto do profeta? Jeremias 4:19. Doem-me as entranhas. Gemidos geminados que, salvo outra interpretação, apontam para o que dizíamos. O profeta fala de si mesmo, pois estava pleno de saber, inflamado de amor e desejando intensamente transmitir esse saber. Não encontrou quem se interessasse por ouvir e teve de arcar sozinho com o peso de um saber que não pôde comunicar. Chorou, pois, o zeloso doutor da igreja, tanto por aqueles que menosprezam a busca do saber que dirige o bem viver, como pelos que, embora sabendo, no entanto, vivem mal. E por isso o profeta repete seu lamento. Compreendes agora quão verdadeira é a sentença do apóstolo: o saber incha? Por isso convém que a alma antes se conheça a si mesma, coisa que é requerida pela ordem e pela utilidade. Pela ordem, porque para nós o primeiro conhecimento deve ser o do que somos. Pela utilidade, porque tal conhecimento não incha, mas humilha e serve de fundação para a edificação. Pois o edifício espiritual que não tem seu fundamento na humildade não se aguenta em pé. E para aprender a humildade, a alma não encontra nada mais convincente do que descobrir-se a si mesma na verdade. Deve-se, portanto, evitar a dissimulação, o auto-engano doloso. Deve o homem encarar-se de frente, evitando fugir de si mesmo. Pois, defrontando-se a alma com a límpida luz da verdade, encontrar-se-á muito diferente do que julgava ser, e suspirando em sua miséria, uma miséria que já não pode esconder porque é verdadeira e manifesta, clamará com o salmista ao Senhor: em tua verdade me humilhaste. Salmo 119:75. Como não se humilhará neste verdadeiro conhecimento de si, ao dar-se conta da carga de seus pecados, sob o peso deste corpo mortal, ao ver-se imersa em preocupações terrenas, infectada pelos desejos carnais, cega, curvada, fraca, envolta em 1000 pavores, angustiada ante 1000 dificuldades, sufocada ante 1000 dúvidas, indigente de 1000 necessidades, inclinada ao vício, impotente para as virtudes. Onde está agora o olhar arrogante? Onde a cabeça orgulhosamente erguida? Não será ela ainda mais arremessada em sua desolação, trespassada por espinhos? Salmo 32:4. Que ela, diz o salmista, derrame lágrimas, que chore e gema, que se volte para o Senhor e clame em sua humildade: cura, Senhor, minha alma, pois pequei contra ti. Salmo 41:5. Se ela se voltar para o Senhor, encontrará consolo, pois Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
Eu, quando olho para mim mesmo, fico imerso em amargura. Logo, porém, que alço a vista para o auxílio da misericórdia divina, suaviza-se meu amargor com a alegria da visão de Deus e lhe digo: minha alma está conturbada interiormente, por isso me lembro de ti. Salmo 42, 7. Basta um pouco de conhecimento de Deus para experimentar que Ele é piedoso e solícito, pois na verdade Ele é um Deus de bondade e misericórdia, que perdoa a maldade. Joel 2,13. Sua natureza é a bondade, e é próprio dele perdoar e ter misericórdia sempre. Deus se dá a conhecer nesta experiência e desta maneira salutar, a partir do momento em que o homem se reconheça indigente e clame ao Senhor. E Ele o ouvirá e dir-lhe-á: eu te libertarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Assim, o conhecimento próprio é um passo para o conhecimento de Deus. Vê-lo-ás em sua imagem, que em ti se forma, na medida em que tu, desarmado pela humildade, com confiança, irás refletindo a glória do Senhor, e levado pelo Espírito de Deus, de claridade em claridade, irás transformando-te nessa imagem. Reparai, pois, como ambos conhecimentos são necessários para a salvação, de tal modo que não pode faltar nenhum dos dois. Pois se desconheces a ti mesmo, não terás temor de Deus em ti, nem humildade. Por acaso pensas que podes alcançar a salvação sem temor de Deus e sem humildade? Fizestes bem de indicar-me o não absoluto de vosso juízo, ou antes, que não estáis desprovidos de juízo. Nem vale a pena continuar falando sobre o óbvio. Mas prestai atenção a um outro ponto. Ou será melhor parar, por causa dos que já estão pestanejando? Eu pretendia, em um só sermão, dar conta do que tinha prometido, falar da dupla ignorância, e falo-á se não me parecesse que este discurso já está demasiadamente longo para os que o acham cansativo. E vejo alguns bocejando, outros dormitando, e não é de admirar, pois a longuíssima vigília de oração que tivemos hoje os desculpa. Que direi, porém, daqueles que dormem agora, mas dormiram também enquanto rezávamos os ofícios? Não quero, porém, levar isto adiante e envergonhá-los. Basta ter mencionado o fato. Penso que de hoje em diante cuidarão de estar atentos, advertidos que foram pela nossa correção. Com esta esperança em atenção a eles, em vez de continuar, partamos, suspendendo por clemência o discurso, e demos-lhe fim, embora não tenha atingido o seu fim. Eles, por sua vez, tendo sido objeto de nossa compreensão, associem-se a nós em glorificar o esposo da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. Amém.